Olá pessoal, tudo bem? Eu vou começar com uma frase bem legal. Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Essa frase é de Oscar Wilde. Então já começo esse vídeo, e é impossível começar esse vídeo sem fazer essa reflexão, né? De que forma você está vivendo esse momento, né? De que forma você está vivendo esse momento tão conturbado da história, tá bom? E aí eu já desejo também saúde e paz. Talvez até um pouco repetitivo. Em outros vídeos também eu já fiz desejando isso. Você pode pensar assim, poxa, Norida, isso é o que eu mais tenho escutado. São as pessoas me desejando saúde, paz, fé, esperança, né? Só que eu não estou no momento assim que eu esteja... Não estou passando um momento em que eu esteja com saúde, com paz. Mas a gente precisa disso, porque senão a gente não estamos de fato vivendo, tá certo? Então, mesmo diante dos desafios, diante das dificuldades que a gente tem, é interessante que a gente possa ter um foco, tá bom? E acreditar, ter esperança que esses momentos eles passam, né? Tudo passa na vida, e que nós teremos dias melhores, viveremos dias melhores, né? Depois das dificuldades, depois dos dias difíceis, a gente precisa ter essa esperança que nós teremos dias melhores, né? Nós teremos momentos felizes, digamos assim, melhores, tá bom? Pessoal, eu estou com muita saudade de vocês, né? E eu acho que as mídias, elas, de certa forma, é uma ferramenta, né? São ferramentas para que a gente possa chegar até você. Então, eu estou utilizando, mesmo que eu não tenha ainda grande habilidade, ou não tenho nenhuma habilidade, ou pouca habilidade, sei lá, com as mídias, mas eu estou tentando utilizar essas mídias para me aproximar de você, né? Para que a gente não fique tão distante. Para que a gente não corte os laços, né? Mas para que a gente possa se aproximar de alguma forma. Então, assim, eu fiquei pensando o que falar para vocês, ou como preparar essa aula para vocês de história, já que esse é um tema muito massa, top, que eu fico imaginando que se a gente estivesse na sala de aula ia ter debate fantástico, fabuloso. Tem uns debates bem interessantes, mas a gente não está na sala de aula e a gente precisa continuar vivendo, né? Senão lá no final das contas eu vou pegar essa frase de Oscar Wilde de novo e vou dizer, eu não vivi, apenas existi nesse processo, né? Então a gente tem que continuar vivendo. Qual é esse tema? Qual é? Primeira República, um dos temas mais importantes da história. A Primeira República, ou a República da Oligarquia, ou para alguns historiadores a República Velha, enfim, são várias denominações que são dadas a este período, que teoricamente começa em 15 de novembro de 1889 e termina em 1930, liderado por Getúlio Vargas, tá certo? E aí, pessoal, o que é interessante salientar, ou o que é interessante perceber, o que ficou desse tempo? O que ficou desse tempo? Quais são as estruturas que a gente consegue ainda perceber que ficou, que a gente ainda consegue vivenciar desse tempo da Primeira República, tá certo? As questões políticas, eu consigo perceber que as questões políticas eu ainda herdei, né, digamos assim, eu ainda olho lá para a Primeira República e percebo toda a estrutura política que aconteciam lá e que acontece hoje. Interessante a gente refletir sobre isso, certo? A corrupção, ela ficou lá, não acontece, né? A corrupção na política, por exemplo, a troca de favores, de voto, etc. Interessante a gente parar para pensar isso. O patrimonialismo, ele ficou lá na Primeira República, é algo que a gente consegue perceber ainda aqui no século XXI, certo? O poder de manipulação, foi algo que aconteceu lá e ficou lá, ou eu consigo perceber aqui, em pleno século XXI, tá certo? Então, assim, é interessante a gente estudar, né? A gente parar um pouco para refletir esses momentos históricos, né, que aconteceram ao longo da vida, ao longo da história, aliás, né?
vamos lá, né? Vou tentar aqui aproximar um pouco a gente da sala de aula, tá certo? E aí nesse nosso primeiro slide aqui, a gente vai perceber, né, que a Primeira República, ou a República Velha, ou a República da Oligarquia, ela acontece de 1889 a 1930. E eu começo com essa imagem. Não sei o que essa imagem quer dizer para você, mas eu não sei se você consegue ter uma visibilidade legal dela. Mas é muito interessante, porque essa imagem ela vai estar chamando a nossa atenção de eleições. Como é que acontecem as eleições hoje? O modelo? Será que é o mesmo da Primeira República, né? As frases, o que os políticos falam hoje. A gente quando vai estudar a história, a gente percebe que acontecia lá na Primeira República, certo? É interessante, tá certo? E nessa imagem tem uma coisa bem engraçada, que é: fiz e vou fazer muito mais. Essa frase, você escuta os políticos atuais ou não? Era uma frase que era falada só lá na Primeira República. E esse ano, pessoal, é um tempo bem propício para a gente ficar pensando sobre isso, tá certo? Eu fiquei lembrando a sala de aula agora. Alguém tá querendo falar, né? Aí tá se coçando para dizer. Tenho certeza. Não vou nem citar nome, porque eu não quero ser injusta, tá certo? Fiz e vou fazer muito mais. Às vezes você escuta os debates políticos, por exemplo, né? Então, como fazer as nossas escolhas? Ou como vamos escolher? É tão interessante que ele diz assim: que tal pelo penteado? Por quê? Porque se você prestar atenção, a gente vai ter 5 figuras aqui e o discurso é o mesmo. Fiz e vou fazer muito mais. Então, assim, como é que hoje é escolhido os nossos representantes políticos? Pelo projeto, pelo plano de governo? O que você acha? Certo? Você já prestou atenção ao discurso dos políticos? Né? Ou não? Pensa. O domínio da oligarquia, né? Essa imagem é só uma imagem para ilustrar o voto cabresto, tá certo? Que aconteceu com muita frequência e era algo muito constante, inclusive é uma marca da Primeira República. Mas eu não posso, Anorinda, quando vou estudar história, olhar para um fato isolado lá da Primeira República, lá de 1889 até 1930, sem contextualizar para hoje, sem tentar trazer essa reflexão para hoje, tá bom? Então, como era que acontecia? O esquema político eleitoral por meio do qual as oligarquias exerceram sua dominação durante a Primeira República foi arquitetado no governo de Campos Salles, de 1898 a 1902, e influenciava da seguinte maneira: os chefes políticos locais, chamados na época de coronéis, coagiam os eleitores a votarem aos candidatos por eles indicados. Essa prática é uma prática que ficou lá na Primeira República. Óbvio, se a gente for estudar ao longo da história, a gente percebe que hoje a gente já vai ter um número de pessoas conscientes, isso é fato, tá certo? Um número de eleitores conscientes, uma juventude bem legal, que senta, que debate, que tem consciência do seu papel na sociedade, mas a gente também ainda vai encontrar um número considerável de pessoas que são apaixonadas por partidos políticos, certo? E por aí vai. Então, assim, essa troca de favores, essa ideia desse voto por troca de favores fica lá na Primeira República, ou é algo que eu ainda consigo perceber que acontece na história hoje? É interessante a gente fazer essa reflexão, porque antes era assim, ó, o coronel tinha seus funcionários, e aí é uma coisa que eu ia falar, né? É interessante, se a gente for olhar a história, é muito comum a gente perceber que naquela época os políticos, eles eram padrinhos e tinham não sei quantos afilhados. As pessoas, elas escolhiam, às vezes, para ser padrinho de seus filhos políticos. Não vou entrar nesse mérito, não, deixar aí para um outro debate, tá bom? Mas eu sei que alguém está aí pensando, ainda além, tá certo? Mas assim, hoje, as pessoas, elas ainda tentam manipular, ainda tentam utilizar-se, às vezes, da amizade,
da aproximação, da proximidade que tem com o outro. Pense. Com base nessa imagem, responda. Quem é a mulher à esquerda? O que essa mulher aqui significa? Né? Ou por que esse eleitor ele vem com a metade homem e a cabeça de burro? E alguém pode estar se questionando aí. Poxa, ele está querendo dizer que eu sou burro? Não. Mas eu estou querendo que você se desperte. Estou querendo que você pense. Que você acredite, perceba que você é importante nesse processo. Que você se conscientize disso. Tá certo? E por que na Primeira República essa imagem vem assim? Porque existe uma grande manipulação política. O voto ele era por indicação, por troca de favores. Será que isso acontece hoje? Segundo, a política dos governadores, né? A gente tem um período da história em que a política ela fica centralizada, o governo em um momento escolhido em Minas, em outro momento em São Paulo, e para alguns fica conhecido como a política do café com leite, que vocês já devem ter escutado falar, certo? O poder das oligarquias estaduais. Como era que funcionava, né? Visava assegurar a estabilidade política, impedindo a oposição de chegar ao poder através de uma troca de favor entre o governo federal e os governos estaduais. Era mais ou menos assim, ó, funcionava aqui na base, aqui os coronéis. Os coronéis, eles iam ter todo o poder sobre o voto popular, tá certo, das pessoas, para escolher os governadores, para ir para cá, ir para cá. E aí é interessante também, eu não posso deixar esse momento passar, tá certo? Veja só, estabilidade. Nesse momento, no Brasil, a gente percebe isso. Se você for analisar vamos pegar a pandemia como exemplo, né? Que acontece no mundo, né? E depois vem e afeta a vida de todos nós aqui, tá certo? E politicamente, o que eu consigo perceber nesse momento da história aqui? No Brasil, politicamente. Se você prestar atenção, nesse momento a gente está vivendo meio que, é como se tivesse uma balança, onde um lado está a economia e outro está a saúde, certo? E assim, falta nessa balança, talvez algo bem aqui no meio, um troço chamado empatia, né? Me colocar no lugar do outro. Tentar sentir a dor do outro. Mas parece que a gente, o ser humano, em geral, óbvio, tem as pessoas que são evoluídas, que têm empatia, que são sensíveis, que se colocam no lugar do outro. Mas a gente vai ter um número aí, também ainda considerável, da população, em que não consegue sentir a dor do outro. Tá certo? Então, assim, é como se eu estou passando por isso, então eu olho só para o meu umbigo, para mim. Então, assim, tenta analisar também essa questão política nesse momento no Brasil, é interessante, pessoal. A gente precisa ter jovens conscientes. E a gente precisa analisar a política sem paixão. A paixão, ela cega, né? E aí você não consegue perceber além do que você quer ver. Então você precisa ter esse olhar além, um olhar racional, certo? Um olhar racional. E aí nesse momento a gente vai ter essa política do café com leite, que por muito tempo se diz que São Paulo e Minas Gerais dominaram a política da Primeira República. Havia uma alternância. Em um momento era São Paulo, e em outro momento o representante era de Minas Gerais. E aí a gente vai ter um texto bem engraçado, ou bem interessante, de Cláudia Viscardi. O que Cláudia vai falar? Cláudia ela vai dizer que na concepção dela não é uma política café com leite, mas é uma política café com política. Ela vai dizer que a chamada política café com leite não controlou de forma exclusiva o regime republicano,
Havia outros 4 estados, pelo menos com acentuada importância no cenário político, que eram Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. E esses 6 garantiam sua hegemonia no poder, dava sustentabilidade ao governo. O governo, de certa forma, não perdesse, né, as bases aliadas, se perpetuasse no poder. Além desses estados, havia 2 coadjuvantes, o exército e o executivo. Os militares se destacaram no regime em seus primeiros anos, durante a presidência dos marechal Teodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Já o Executivo Federal conseguiu manter o privilégio de intervir sobre as oligarquias mais frágeis, impondo seu controle sobre elas, quando julgasse oportuno, além de exercer a atuação marcante de sua própria sucessão e de seu principal gestor da política monetária do país. Pessoal, o exército e o executivo. E hoje, nesse momento da história no Brasil, como você determina? A gente vai ter um outro momento, que é a valorização do café, quando Rodrigo Alves assume a presidência. Assistia-se uma grave crise da cafeicultura. Desde 1980 o Brasil vinha produzindo muito mais café do que os países estrangeiros se interessavam em comprar. Então, se eu produzo e você não compra, eu vou entrar numa crise, porque eu vou ter que guardar, certo? Outro momento marcante também é o convênio de Taubaté. O que foi isso? Interessados em garantir a renda da cafeicultura e valorizar o preço do café brasileiro, os presidentes dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, os 3 maiores produtores, reuniram-se em Taubaté. Taubaté era uma cidade de São Paulo, tá certo? Por isso que ficou conhecido como Convênio de Taubaté. E assinaram um convênio, pelo qual os governos desses estados se comprometiam a comprar e armazenar todas as sacas excedentes mediante empréstimo obtido do interior. Então, vou pegar o empréstimo, comprar o meu produto, né? Produto que nós estamos produzindo, e daí eu não consigo vender, e vou guardar. Quando essa crise passar, aí eu acabo, com certeza, né, sendo ressarcido, digamos assim. Vou ter um outro momento, que é a borracha na Amazônia. Com a aceleração da industrialização europeia, na segunda metade do século XIX, surgiram novos ramos de indústria, entre os quais o automobilístico, de bicicleta e pneus, e, consequentemente, houve um grande aumento da procura por borracha do exterior. No Brasil, o boom da goma do látex da Amazônia se deu em 1898 a 1910, quando a borra correspondente a 25,7% dos valores das exportações, tornando-se o segundo produto mais importante. Se a gente prestar atenção, de certa forma, vai se ressurgir na área da economia, né? Uma nova forma, surge, aliás, uma nova forma, tá certo? O café nós estamos com problema com o café, estamos com problema de exportar e etc. Surge uma outra saída, né? Uma nova, digamos assim, uma nova possibilidade, tá certo? E é engraçado até que essa citação de Maria Ieda, ela vai dizer: a industrialização brasileira nasce fundamentalmente a partir de capitais nacionais e aproveitando-se de condições favoráveis internamente. O que ocorre em épocas de crise é a utilização plena da capacidade instalada. É a possibilidade que eu tenho de se reinventar. Já falei, inclusive, em outros vídeos, né? Qual é a minha capacidade, mesmo vivendo um momento de crise, de certa forma, de fazer uma nova descoberta, de se reinventar, né? Então, todos nós somos capazes de fazer isso. E aí, pessoal, essa foi mais uma introdução, tá bom? Do capítulo. O que eu falei para vocês vai estar, ó, como referência bibliográfica no livro de vocês, tá bom? De história. Livro de vocês de história. Capítulo 3. Tá certo? Capítulo 3, na página 50, começa na página 51. Tá certo? Esse momento que aqui eu fiz essa introdução desse capítulo, né?
O fato de fazer essa introdução do capítulo é para não perder o vínculo com vocês, tá certo? E da gente, de certa forma, ficar mais próximo, tá bom? Não é uma grande produção, porque já falei no início, não tenho essa habilidade toda, mas tô tentando me reinventar, tá certo? No momento de crise, tô tentando me reinventar. E você? O que você tá fazendo? Você tá tentando se reinventar? Tá bom? Então, eu desejo que você tenha essa capacidade, digamos assim, de superar, né? Eu acredito que todo esse momento, ele é muito particular, cada um sente de uma forma. E óbvio, eu não tenho nem noção do que você está sentindo nesse momento. Mas eu desejo que você fique bem e que você tenha saúde. Eu acho que esse é o momento, a prioridade é essa, saúde. Né? Que nada possa fazer com que você acabe, de certa forma, perdendo esse equilíbrio, tá bom? E que você não exista apenas nesse universo, mas que você esteja vivendo, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos desafios, tá certo? Eu acredito que daqui a um tempo, quando eu olhar para esses vídeos, eu vou rir. E eu até deixo você rir um pouquinho, tá bom? Pode rir às minhas custas, tá certo? Olhando aí as falhas, que eu sei que tem várias, né? Eu peço desculpa, mas enfim, é um processo novo para todo mundo. É um processo novo para mim, é um processo novo também para você, tá certo? Mas é um processo também e é um momento para a gente pensar e para a gente refletir. É um momento de reflexão, tá bom? E esse conteúdo, ele traz essa possibilidade da gente refletir bastante. É uma viagem no tempo, né? Até chegar hoje, óbvio. E perceber que muitas coisas que aconteceram, acontecem. Né? E daí, a partir do momento que eu descubro que isso ainda acontece, eu de repente olhar para mim mesmo e decidir o que eu quero. Se eu quero me reinventar, se eu quero renovar, ou se eu quero continuar com as mesmas práticas. Tá bom? Pensa nisso. Vai no final uma atividadezinha básica, tá certo? Umas 3 questões somente, acredito. Só para dar mais uma fechada no conteúdo e a gente ter esse feedback. E aí aproveito, pessoal, e convido. Se você ainda não se inscreveu, eu sou muito atrevida, né? E aí eu criei um canal no YouTube, Professora Honorinda Pinheiro. Então se inscreva lá para você ver lá as coisas que eu acabo postando, tá certo? Eu sou atrevida mesmo. Hoje eu preciso compartilhar isso com vocês, né? Hoje eu tava vendo uma foto que colocaram no Facebook de 96. Né? E nessa época eu já fazia parte de grupo de jovens, eu tinha 14 anos. E no meio de um monte de gente fera lá. Então eu fiquei pensando, eu sou muito atrevida, eu sempre fui muito atrevida. Né? Então, assim, eu sou muito atrevida, criei esse canal. Mas a ideia de criar esse canal é me aproximar de você, tá bom? Então se inscreva e pode comentar também lá nos meus vídeos. É uma forma também da gente ter um feedback. Comenta lá nos meus vídeos, responda as atividades e pode me mandar questionamentos, né? Vamos fazer isso. E vamos também utilizar os grupos de WhatsApp para a gente também abrir debate, tá certo? Ou vamos tentar uma outra forma da gente abrir um debate bem legal, principalmente com essa temática. A gente já tá pensando nisso, tá bom? Então se inscrevam lá, me acompanhem e façam as suas críticas, tá bom? E se cuide. Fique em casa. Esse é um tempo e agora mais do que nunca, pense em você e pense nas pessoas que você ama, tá bom? Se cuide. Não é brincadeira, tá bom? É algo sério. Tá bom, pessoal? Tchau. A gente se encontra por aí qualquer dia. Tchau, tchau.